Bom dia, Roberto. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, mas isso porque eu estava tentando implementar algumas questões aqui no código que, utilizando simplesmente da linguagem, sim, nativamente, não sei se é bem essa palavra que eu ia usar, mas sem utilizar de APIs, é bem complicado. Eu queria implementar um chat nessa aplicação e eu acabei perdendo muito tempo. Criei uma outra tabela, ela acabou que deu vários problemas e eu não consegui resolver eles a tempo. Então eu vou entregar sem essa implementação, somente com uma implementação um pouco mais simples, mas eu vou entregar esse chat ainda no trabalho final utilizando o Firebase, né? Mas, bom, partindo para o nosso trabalho, inicialmente nós tínhamos, né, uma aplicação que cadastra um usuário, né? Eu criei previamente aqui um usuário Roberto com a senha 12345. Ele entra aqui e a gente tem a possibilidade, né, de fazer essa mudança aí nos dados desse cliente. Tá até aqui o botãozinho chat que eu criei, mas ele infelizmente não está funcionando, né? Ele não está salvando. Ele vai, se eu observar aqui no terminal, ele vai me dar um problemão ali. Deixa eu até passar aqui para baixo. Puxar aqui, se eu escrever um oi, ele me acusa vários problemas no SQL, principalmente que ele não existe, mesmo ele existindo, e eu não faço a menor ideia como eu posso resolver isso. E eu estou ainda trabalhando em cima disso. Mas, numa próxima ocasião eu vou apresentar isso. Mas, né, basicamente isso a aplicação dava pra gente. Mas se caso eu não tivesse essa senha, eu não conseguiria atualizar os meus dados, né? Então, eu decidi fazer um esqueci minha senha. Basicamente, ele vai me pedir um e-mail, e aí eu posso escrever aqui roberto@gmail.com.br, e ele vai me acusar que esse e-mail não existe, porque esse não é o e-mail cadastrado lá na conta. Não sei se você observou, mas o e-mail cadastrado era gmail.com, né? Então, quando eu procurar o usuário, opa, esqueci aqui do C, do R, perdão. Essas coisas sempre acontecem na apresentação de trabalho. Ele vai buscar, encontrar o e-mail e vai me mostrar um novo campo aqui para eu poder recuperar a minha senha. Bom, essa tela ela é basicamente um template do que o senhor já estava utilizando, né? Como implementações de estética não iam ter muito peso, eu decidi utilizar mais essa questão da implementação em si mesmo. Qual que é o diferencial dentro dessa aplicação que não foi utilizado no código, né? Eu acredito que a questão da busca na hora de atualizar a senha, eu estou utilizando uma função já nativa do Dart, né, que o senhor criou seu próprio update usuário. E eu estou utilizando um já nativo para poder fazer a atualização. E outra questão também é que eu utilizo de uma funcionalidade para encontrar o usuário, onde eu busco o e-mail inserido pelo usuário aqui no buscar e-mail, buscar o usuário. Eu utilizo esse e-mail para fazer uma busca na tabela, e se ele não me devolver, né, não encontrar, ele vai me devolver, né, um valor null. E nesse valor null, ele vai me devolver um falso. E se ele voltar, eu faço uma outra verificação, que eu vou explicar mais à frente aqui. E aí ele me devolve o verdadeiro, tá? Mas então, basicamente, ele vai liberar aqui um novo campo, e aqui eu posso mudar a senha, né? Eu vou colocar aqui até o 8 para poder mudar a senha. A gente atualiza a senha atualizada com sucesso. Se eu vir aqui na frente digitar 12345, que era a senha antiga, ele vai me informar que o usuário não foi cadastrado, porque realmente não foi, porque não está mais com essa senha. Foi atualizado, agora a senha vai até o 8, então 678. A gente coloca aqui e ele vai logar normalmente. Bom, a parte de implementação em si ela é basicamente isso. Agora, partindo da parte do código, onde a gente vai poder observar aqui um pouco melhor o que foi feito. Então, basicamente, a classe Forgot Password String, né, essa aqui seria a controladora da parte inicial aqui da minha tela, onde eu vou buscar um usuário aqui. Ele primeiro verifica se esse usuário existe. Lá na classe dbSQLite, ele vai ter lá, verifica lá, que eu vou mostrar daqui a pouco, e ele vai fazer essa função que eu acabei de falar para o senhor. Vai pegar o e-mail, fazer a busca na tabela, e se ele não existir, ele vai me voltar um falso. Se existir, ele vai me voltar um verdadeiro.
E aí, caso seja falso, ele vai me mostrar, né, o alert dialog, falando que não existe. E caso ele exista, ele vai me disponibilizar o text field e daí eu vou poder, né, digitar a minha senha. A parte de atualização de senha, ele também leva até o SQLite ao atualizar a senha de usuário, onde ele vai utilizar ali também, ele vai pegar os dados do e-mail, utilizando o e-mail control text editing controller, que eu comentei também, que é o controlador do text field. Ele vai pegar o valor inserido nesses campos e vai enviar lá para a função. E aqui na Widget, um build bem simples na realidade, utilizando, né, o seu template. Eu fiz a tela, esqueci minha senha lá no AppBar, a recuperação de senha ali na parte de cima, a tela que o senhor colocou, e o Elevated Button com o ícone do e-mailzinho e a recuperação de senha, e é para atualizar a senha e o botão. Partindo aqui para a implementação das funcionalidades, mostrando também aqui que eu estava tentando muito forte fazer essa questão do chat, tá? Na verdade estou até aqui com as abas abertas, né? O chat screen, tudo que eu estava tentando criar. Vou até depois tentar explicar um pouquinho também disso aqui. Mas, basicamente aqui, para verificar se o e-mail ele realmente existe, é bem simples. Vai pegar o e-mail, né, inserido pelo usuário, vai pegar, instanciar lá o banco de dados, vai mandar uma query para o banco, perguntando sobre ali select count, se, ou seja, ele vai devolver um valor, né? Se no nome da tabela, no caso a user, aonde o e-mail for igual ao e-mail inserido. Ele vai, se ele me devolver, se ele encontrar um e-mail, ele vai me devolver o número de linhas ali, e se ele não encontrar nada, ele vai me devolver, aí no caso, um 0, porque ele vai me devolver, a resposta dele, caso ele encontre, vai ser 1, né? Porque ele vai encontrar um e-mail, né, referente àquele usuário. E aí ele devolve um false ou um 1. E no atualizar a tela, eu estou utilizando o dbclient.update, né, porque como ele estende lá do SQLite, ele tem acesso a essa funcionalidade da API, que é o update, onde eu preciso do nome da tabela, o dado que a coluna que eu quero atualizar e o dado que eu quero atualizar nela, e aí ele já joga ali como se fosse uma query, né? Ele, aonde o e-mail column for igual, então, ou seja, ele vai procurar o usuário, porque ele vai pegar ali, né, o e-mail e o password, a nova senha que eu estou mandando. Então ele vai buscar lá na tabela de quem que é aquelas, para quem que a gente tem que atualizar aquela senha. Então vai pegar, ó, busca lá, pro Roberto @gmail. Então eu vou atualizar a senha desse usuário e ele atualiza. Bem simples, utilizando aqui uma funcionalidade já nativa do próprio Dart, e basicamente essa é a minha implementação. A questão do chat, eu tentei criar algo, né, dentro lá da própria tela de update. Então aqui no chat, né, eu queria criar, a minha ideia inicial era criar um chat específico onde eu pudesse selecionar um usuário, mas eu percebi que para poder fazer isso eu teria que criar diversas tabelas ou criar um esquema de tabela bem complexo que já existe para poder fazer essa implementação. E eu decidi que eu iria trabalhar de forma mais simples, fazendo com que todos os usuários eles compartilham a mesma tela de chat, como se fosse um grupo, né? Então para mim não seria nenhum chat, seria mais ou menos uma tela de avisos, onde eu pudesse escrever uma mensagem e todo mundo teria acesso a essa mensagem quando clicasse no chat. A implementação seria também basicamente, né, eu também ia utilizar das próprias funcionalidades que o Dart já nos dá, pegando a mensagem, salvando no banco de dados, expondo ela, buscando depois quando fosse clicar no chat e expondo ela ali na tela aqui da aplicação. Mas como a gente vai utilizar o Firebase e outras funcionalidades, eu achei melhor deixar isso para uma próxima atividade, já que o Firebase, eu também tentei utilizar o WebSocket. O WebSocket, na verdade, eu estou até com ele aberto aqui. Eu estou até com ele aberto em outra aba do VS Code, que eu estou também fazendo uma aplicação nele. Estou tentando utilizar ele para poder fazer isso. Mas, professor, não vou prolongar mais esse vídeo, já tem 10 minutos, tá?
Obrigado aí. Eu vou mandar por e-mail, caso o senhor não aceite, eu apresento na aula também para o senhor, caso o senhor queira ver. E tenha um bom domingo e muito obrigado.